Você já parou para pensar sobre o significado das orações de Jesus durante sua vida na Terra? Muitas vezes, ao lermos os evangelhos, vemos Jesus se retirando para orar em momentos de solidão. Mas se Jesus é Deus, por que ele sentia a necessidade de orar? Não seria a oração uma prática exclusiva dos seres humanos, aqueles que dependem de Deus para tudo? É isso que vamos explorar neste vídeo. A oração de Jesus não é apenas um exemplo para nós, mas também uma janela para compreendermos mais profundamente a sua natureza, sua missão e o relacionamento perfeito que ele tinha com o Pai. Vamos refletir sobre a complexidade dessa questão e o que podemos aprender com a prática de oração de Jesus, o Filho de Deus, que orava ao Pai. Para entender as orações de Jesus, precisamos primeiro falar sobre a sua natureza. Jesus não é apenas 50% Deus e 50% homem, mas ele é totalmente Deus e totalmente homem. Essa união perfeita das duas naturezas é um dos mistérios mais profundos da fé cristã. Em João, capítulo 1, versículo 14, lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Aqui, vemos claramente que Jesus, o Verbo eterno, se fez carne. Ele não apenas apareceu como homem ou assumiu uma aparência humana, mas ele realmente se fez humano, experimentando todas as limitações e desafios que nós enfrentamos. Jesus, em sua humanidade, sentia fome, cansaço, dor e até mesmo emoções profundas como tristeza e angústia. Ele foi tocado pela dor do sofrimento humano. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca deixou de ser Deus. Sua divindade era evidente em seus milagres, na autoridade com que ensinava e especialmente nas suas orações. A oração de Jesus deve ser entendida no contexto da Trindade. Como vimos, a Trindade é o entendimento de que existe um único Deus, mas ele se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, como o Filho, é coigual e coeterno com o Pai. Portanto, quando ele ora, ele não está se comunicando com uma outra divindade distante, mas com o Pai, com quem tem uma comunhão perfeita. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus afirma: "Eu e o Pai somos um." Isso nos mostra a união intrínseca entre ele e o Pai. Porém, apesar de serem um em essência, as duas pessoas têm papéis distintos dentro da Trindade. A oração de Jesus, então, é uma demonstração dessa relação íntima e pessoal que ele mantém com o Pai. Jesus não precisava orar como nós, em busca de respostas, mas orava para nos ensinar sobre a importância da comunhão com Deus. É importante refletir que a oração de Jesus não só revela sua humanidade, mas também a sua plena obediência e submissão ao Pai. Mesmo sendo Deus, ele escolheu viver em submissão ao Pai, cumprindo a missão que lhe foi dada. Essa dinâmica na Trindade é central para entendermos a oração de Jesus. Agora, voltando à questão central: por que Jesus, sendo Deus, orava? A principal razão é que ele estava cumprindo um papel de mediador entre Deus e os homens. A oração de Jesus não era um pedido para si mesmo, mas uma expressão de sua total submissão à vontade de Deus. Mesmo sabendo de sua missão divina, Jesus se retirava frequentemente para orar, buscando discernimento, força e uma renovação espiritual. A oração, para ele, era um meio de continuar alinhado com o plano do Pai, de permanecer em sintonia com a vontade divina. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, vemos Jesus no jardim do Getsemane, prestes a enfrentar sua crucificação. Ele ora ao Pai dizendo: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Aqui, vemos a tensão entre o desejo humano de evitar o sofrimento e a total confiança na vontade de Deus. Mesmo diante de um sofrimento indescritível, Jesus escolheu se submeter à vontade do Pai. Sua oração no Getsemane revela a realidade de sua humanidade, mas também a profundidade de sua obediência e fé. Ele não estava orando apenas por si, mas como um exemplo para todos nós,
nos ensinando a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Se Jesus, sendo Deus, orava, então como devemos orar? Jesus não apenas orava, mas nos deixou exemplos e ensinamentos claros sobre como devemos nos relacionar com Deus por meio da oração. Um dos exemplos mais poderosos que Jesus nos deu foi a oração do Pai Nosso em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Quando os discípulos pediram que ele os ensinasse a orar, ele não lhes deu uma fórmula vazia, mas uma oração que engloba todos os aspectos fundamentais de um relacionamento com Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina que a oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas também adorar o Pai, reconhecer sua santidade, buscar sua vontade e confiar em sua provisão diária. Jesus nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados, a pedir que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu e a buscar a ajuda divina para resistir às tentações. Jesus frequentemente se retirava para orar em lugares isolados, longe da agitação das multidões e das distrações do mundo. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse exemplo de Jesus nos ensina a importância de buscar momentos de solidão para orar, longe da agitação e das distrações. A oração para Jesus não era uma tarefa imposta, mas uma busca sincera pela presença do Pai. Nós, muitas vezes, estamos tão ocupados com as preocupações diárias que podemos esquecer de buscar a Deus em momentos tranquilos e privados. A prática de Jesus de orar sozinho é um lembrete de que, assim como Ele, precisamos cultivar esse espaço de intimidade com Deus, onde podemos ouvir sua voz e ser renovados em nossa fé. Além de orar por si mesmo, Jesus também intercedeu por outros. Em João capítulo 17, encontramos a oração sacerdotal de Jesus, onde ele intercede pelos discípulos e por todos os crentes que viriam a crer nele. Ele diz: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra." Aqui vemos o amor expansivo de Jesus, que orava não só pelos presentes, mas por toda a humanidade. Ele estava consciente de seu papel como intercessor entre Deus e os homens. Essa oração de intercessão é uma das expressões mais poderosas de seu amor. Ela revela o comprometimento de Jesus com a salvação de cada pessoa. Ele continua a interceder por nós diante do Pai, e isso nos dá confiança de que, enquanto vivemos nesta terra, Ele está orando por nossa proteção, nossa santificação e nossa perseverança na fé. Em suas orações, Jesus nos mostra a dinâmica perfeita da Trindade. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus fala sobre o Espírito Santo, prometendo que o Consolador viria para ajudar os discípulos. A oração de Jesus, portanto, não é apenas uma conversa entre ele e o Pai, mas um testemunho da perfeita harmonia entre as três pessoas da Trindade. Quando oramos, estamos nos unindo a essa harmonia divina, reconhecendo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida. Essa interação entre as pessoas da Trindade não é apenas teológica, mas também prática. Quando oramos, não estamos apenas falando a Deus, mas participando da relação eterna e perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, como o Filho, é a ponte entre nós e Deus, e Ele nos ensina a orar de forma que nossa vida seja também um reflexo dessa perfeita comunhão divina. Ao refletirmos sobre as orações de Jesus, podemos ver que ele não orava porque precisava de algo de Deus, mas porque sua oração era um reflexo de sua total dependência do Pai. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe você e até a próxima.